Fui passar um fim de semana na casa do meu namorado e me apaixonei pelo irmão dele. O caminho até a Ilha do Mel parecia mais longo do que o habitual, não pela distância geográfica, mas pelo silêncio gelado que preenchia o interior do carro do Bruno. O mormaço de janeiro no Paraná é impiedoso. Uma umidade que gruda na pele e faz a gente querer arrancar a roupa antes mesmo de chegar à areia. Mas o clima dentro daquele veículo era de um inverno rigoroso. O Bruno, que sempre foi um homem de riso frouxo e mãos que buscavam as minhas no câmbio, agora dirigia com os olhos fixos na estrada, os nós dos dedos brancos de tanta força que aplicava no volante. Ele mal respondeu quando comentei sobre a beleza das montanhas da Serra do Mar. Apenas soltou um grunhido baixo, uma sombra do homem apaixonado que me pedira em namoro há 2 anos. Eu sentia um aperto no peito, uma intuição feminina que gritava que algo estava fora do lugar, como se o mar que nos esperava estivesse guardando uma ressaca emocional capaz de nos afogar. Quando finalmente estacionamos para pegar a barca, o calor nos atingiu como um tapa, e o cheiro de salitre e peixe fresco no trapiche de Pontal do Sul tentou, sem sucesso, me distrair da estranheza que emanava de cada gesto rígido do meu namorado. Assim que pisamos na areia da praia e caminhamos em direção à casa de veraneio da família dele, uma construção de madeira nobre e vidros amplos escondida entre as árvores nativas, eu o vi, parado no deck, com uma prancha de surf debaixo do braço e o cabelo loiro queimado de sol ainda pingando água salgada, estava o Gabriel. Ele era o oposto do Bruno em quase tudo. Enquanto o meu namorado era a retidão, o terno bem cortado e o planejamento milimétrico, o irmão mais novo era a personificação da liberdade caótica e da intensidade solar. O Gabriel me olhou com uma fixação que me fez perder o fôlego por um segundo, um olhar que não era de um cunhado recebendo uma visita, mas de alguém que reconhecia um incêndio antes mesmo da primeira faísca ser riscada. O Bruno mal o cumprimentou, jogando as malas no chão da sala com um estrondo e subindo direto para o quarto, alegando que precisava resolver problemas urgentes do escritório pelo computador. Fiquei ali, parada no meio da sala que cheirava a madeira seca e maresia, sozinha com o homem que eu sempre soube que era o meu maior perigo. A primeira noite na casa foi um exercício de tortura psicológica. O Bruno não desceu para o jantar, dizendo que a conexão de internet estava lenta e que ele não podia perder o prazo de um contrato bilionário. Eu comi sozinha com o Gabriel sob a luz fraca de um candeeiro de palha, ouvindo o som constante das ondas batendo no rochedo ao fundo, uma batida rítmica que parecia sincronizar com a minha ansiedade. Ele começou a falar sobre as viagens que fez pela costa do Nordeste, sobre como a vida era curta demais para ser gasta dentro de escritórios de vidro em Curitiba, e cada palavra dele parecia uma indireta para a vida morna que eu levava com o irmão dele. O Gabriel tinha um jeito de me observar, de inclinar o corpo na minha direção, que me fazia sentir viva de um jeito que eu não experimentava há meses. Ele comentou sobre como eu parecia mais pálida e triste do que no verão passado, e quando a mão dele roçou acidentalmente na minha ao passar a garrafa de vinho, uma descarga elétrica percorreu o meu braço, fazendo meu coração disparar como se eu estivesse em queda livre. Eu tentei me convencer de que era apenas o efeito do vinho e do calor tropical, mas o comportamento do Bruno nos dias seguintes só serviu para me empurrar para os braços do irmão. O meu namorado estava paranoico, trancado no quarto, falando baixo ao telefone e saindo para caminhadas solitárias na praia às 2 da manhã. Ele não me tocava, não me beijava, e quando eu tentava questionar o que estava acontecendo, ele explodia em uma raiva fria, dizendo que eu estava imaginando coisas e que ele estava apenas sobrecarregado. Em contrapartida, o Gabriel estava sempre ali. Ele me ensinou a ler as marés, me levou para trilhas escondidas onde o mato batia na cintura e o cheiro de flor de laranjeira era quase inebriante. E em cada risada compartilhada, a distância entre nós diminuía perigosamente. Eu me sentia culpada, uma traidora em potencial, mas a negligência do Bruno era o oxigênio que alimentava a chama que o Gabriel tinha acendido em mim. O ápice dessa tensão ocorreu em uma tarde em que uma tempestade súbita nos pegou no meio de uma caminhada até o Farol das Conchas. O céu escureceu em questão de minutos, transformando o azul do mar em um cinza ameaçador, e a chuva caiu com uma força bruta, lavando a poeira das trilhas e nos deixando encharcados em segundos. Corremos para nos proteger sob uma formação rochosa, as roupas coladas ao corpo, a respiração ofegante misturada ao som do trovão que reverberava nas pedras. O Gabriel estava logo ali, a centímetros de mim, e quando nossos olhos se cruzaram sob a luz dos relâmpagos, não houve mais espaço para negações. Ele segurou o meu rosto com as mãos ásperas de quem lida com a natureza, e o beijo que se seguiu foi uma explosão de tudo o que tínhamos reprimido. Foi elétrico, apaixonante e devastador. Naquele momento, sob a chuva torrencial do litoral paranaense, eu esqueci o Bruno, esqueci os 2 anos de relacionamento e esqueci a minha própria moralidade.
Eu era apenas uma mulher sentindo o peso de um desejo que era mais forte do que a razão. Voltamos para casa em silêncio, mas desta vez era um silêncio carregado de uma cumplicidade pecaminosa. O Bruno estava na sala, sentado no sofá de couro com uma expressão sombria, segurando um copo de uísque puro. Ele nos olhou molhados e ofegantes, e por um instante eu tive a certeza de que ele sabia de tudo. No entanto, ele apenas disse que o escritório tinha ligado e que teríamos que ir embora 2 dias antes do previsto. O pânico me atingiu. A ideia de voltar para a nossa rotina cinza em Curitiba, levando comigo o gosto do beijo do irmão dele, era insuportável. Eu olhei para o Gabriel e vi a dor no olhar dele. A mesma dúvida que agora dilacerava o meu peito. Eu estava presa entre o homem que eu sempre pensei amar, o porto seguro que agora parecia um estranho, e o irmão dele, o furacão que me fez sentir que eu nunca estive realmente viva antes daquela tarde na caverna. A noite caiu e eu não consegui dormir. Eu ouvia a respiração pesada do Bruno ao meu lado, um som que agora me causava um desconforto físico, e pensava no Gabriel, que estava apenas a uma parede de distância. Eu me levantei, caminhei descalça pelo deck de madeira, sentindo a maresia fria da madrugada na minha pele, e o encontrei lá, olhando para o mar revolto. Ele me disse que não conseguia mais fingir, que me amava desde a primeira vez que o Bruno me levou para um jantar de Natal, mas que tinha se mantido afastado por respeito. Mas agora que a barreira tinha sido quebrada, ele não aceitaria ser apenas o segundo plano. Eu estava no centro de um furacão emocional, tendo que decidir entre a lealdade a um passado que parecia estar morrendo e a entrega a um presente que prometia tudo, mas que trazia consigo o caos da traição familiar. Edit 1. Para quem perguntou sobre o trabalho do Bruno, ele é advogado tributarista e está envolvido em um caso de fusão de empresa. Mas o comportamento dele parece mais com o de alguém que está escondendo algo pessoal do que profissional. Edit 2. Sim, a casa de praia fica isolada na praia de fora. Não tem vizinhos por perto agora na baixa temporada, o que torna tudo mais claustrofóbico e intenso. Edit 3. O Gabriel é 5 anos mais novo que o Bruno. Ele sempre foi o ovelha negra. Mas agora eu entendo que ele é apenas o único que realmente sente as coisas naquela família. A luz azul da traição na madrugada e o pacto de silêncio sob a lua cheia de encantadas. A noite na Ilha do Mel não é apenas escura. Ela é profunda, preenchida pelo coro ensurdecedor dos grilos e pelo rugido constante do Atlântico, que parece querer engolir a faixa de areia. Depois do encontro no deck, eu tentei voltar para o quarto, mas o ar dentro da suíte principal estava carregado, um ambiente pesado que dificultava a minha respiração. O Bruno dormia de costas para mim, um bloco de gelo humano sob o lençol de percal. Foi quando o celular dele, jogado sobre o criado mudo de Vime, vibrou. A luz azul da tela cortou a penumbra como uma lâmina fria. Eu não sou do tipo que mexe nas coisas dos outros. Sempre julguei quem o faz. Mas o comportamento errático dele nos últimos dias tinha me transformado em alguém que eu mal reconhecia. Com o coração martelando contra as costelas, eu deslizei o dedo pela tela. Não havia senha. O que eu vi não foram e-mails de trabalho ou contratos bilionários. Eram mensagens de uma mulher chamada Vanessa, datadas de todas as noites daquela viagem. Você já contou para ela? Não aguento mais esse seu silêncio. A nossa nova vida em Florianópolis nos espera. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. Uma vertigem tão forte que precisei me apoiar na parede para não cair. O Bruno, o homem que eu planejava casar, o porto seguro que me acusava de imaginar coisas, já tinha as malas prontas para uma vida onde eu não existia. Ele não estava estranho por causa do trabalho. Ele estava estranho porque estava ensaiando o meu descarte. A náusea subiu pela minha garganta, um gosto amargo de decepção misturado ao sal da maresia. Saí do quarto sem fazer barulho, as lágrimas queimando o meu rosto, e desci as escadas de madeira que rangiam sob o meu peso mínimo. Eu precisava de ar. Eu precisava do mar. Quando abri a porta de vidro do deck, o vento frio da madrugada me atingiu, mas não foi o suficiente para esfriar o ódio que começava a borbulhar dentro de mim. O Gabriel ainda estava lá, sentado na areia, a poucos metros da água. Ele não se virou quando me aproximei, como se soubesse pelo ritmo dos meus passos que o meu mundo tinha acabado de implodir. Sentei-me ao lado dele, os joelhos colados ao peito, e entreguei o meu celular com a foto que eu tinha tirado da tela do Bruno. Ele olhou para as mensagens em silêncio, a mandíbula travada, e depois olhou para mim. Não houve surpresa no olhar dele, apenas uma compaixão dolorosa que me fez soluçar. Ele me contou que já suspeitava, que tinha ouvido o Bruno em ligações sussurradas na varanda, mas que não tinha coragem de me contar porque sabia que eu não acreditaria. O Gabriel segurou a minha mão, os dedos entrelaçados nos meus, e jurou que nunca me deixaria passar por aquilo sozinha.
A proximidade dele, o calor que emanava do seu corpo em contraste com o frio da noite, era o único ponto de equilíbrio em um universo que estava girando fora de controle. Caminhamos pela areia úmida em direção à Gruta das Encantadas, a lua cheia iluminando o nosso rastro como se estivesse nos guiando para um território proibido. Ali, entre as rochas milenares e o som das águas que entravam e saíam da caverna, o Gabriel me contou sobre como ele sempre viveu à sombra do irmão perfeito. Sobre como o Bruno sempre ficava com o melhor de tudo, inclusive com a atenção da família e a admiração da sociedade, enquanto ele era apenas o rebelde sem causa. Mas ele disse que pela primeira vez, ele não ia recuar. Ele me abraçou, um abraço que não tinha nada de fraternal. Um abraço que reivindicava cada centímetro da minha alma ferida. O beijo que se seguiu foi mais do que desejo. Foi uma retaliação contra a mentira. Uma afirmação de vida no meio daquela necrópole de promessas quebradas. Passamos o resto da madrugada na areia, trocando confissões que nunca tínhamos dito a ninguém. Ele me falou dos seus planos de abrir uma escola de surf em Matinhos, longe das expectativas da família, e eu falei dos meus sonhos de uma vida autêntica, sem os filtros de perfeição que o Bruno exigia de mim. A cada palavra, a conexão entre nós se tornava um cabo de aço, algo indestrutível forjado na dor e na paixão. Eu me sentia presa em um paradoxo cruel. Estava sendo traída pelo homem que amava, mas estava encontrando um amor avassalador justamente no sangue do meu traidor. O triângulo amoroso não era mais apenas uma possibilidade. Era uma realidade física e emocional que me cercava como as ondas que agora batiam nos meus pés. Quando o céu começou a ganhar tons de rosa e laranja sobre o horizonte do mar, percebemos que o tempo da nossa bolha estava acabando. Tínhamos que voltar para a casa, enfrentar o café da manhã, o silêncio do Bruno e a farsa que ele continuava a sustentar. O Gabriel me olhou nos olhos e disse que, se eu quisesse, iríamos embora juntos naquele mesmo dia, deixando tudo para trás. Ele não tinha as contas bancárias do Bruno, mas tinha um coração que batia no mesmo ritmo que o meu. A dúvida me corroía. Eu deveria confrontar o Bruno ali mesmo, na frente da família dele que chegaria em 2 dias, ou deveria fugir com o Gabriel e viver essa paixão elétrica que parecia o único caminho real que eu já tinha visto? O mormaço da manhã começava a subir, e com ele, a certeza de que aquele seria o dia mais longo e decisivo da minha vida. Voltamos para a casa de mãos dadas até o limite da trilha, onde o pacto de silêncio teve que ser restabelecido. Ao entrar na cozinha, encontrei o Bruno preparando um café forte, o cheiro do grão torrado preenchendo o ambiente. Ele estava estranhamente calmo, quase alegre, o que me deu ainda mais nojo. Ele me olhou e comentou que eu parecia cansada, sugerindo que eu dormisse mais um pouco enquanto ele resolvia as últimas pendências da viagem. Eu apenas concordei, sentindo o peso do celular no meu bolso como se fosse uma bomba relógio. O Gabriel entrou logo depois, agindo com uma indiferença ensaiada, mas o olhar que trocamos por cima da mesa de madeira foi um cheque-mate silencioso. A parte 2 daquela saga terminava com o sol nascendo, mas para o meu relacionamento com o Bruno, era o crepúsculo final. Edith 1. Para quem perguntou, a Vanessa é uma ex-namorada de faculdade do Bruno. Pelo que li nas mensagens, eles estão se encontrando escondidos há pelo menos 6 meses. Edith 2. O Gabriel tem uma cicatriz no ombro esquerdo de um acidente de surf. Ele disse que cada marca no corpo dele conta uma história de quando ele tentou ser livre. O Bruno não tem marca nenhuma. Ele é liso e falso como mármore. Edith 3. Acabei de descobrir que o Bruno comprou as passagens para Floripa usando o nosso cartão de crédito conjunto. A audácia desse homem não tem limites. Eu estou tremendo de raiva enquanto escrevo isso escondida no banheiro. O estalar do vidro sob o sol do meio-dia e a explosão de segredos que o mar não pôde mais conter, o mormaço do meio-dia na Ilha do Mel, é algo que se sente nos ossos. O ar fica tão parado que parece que a natureza está a suster a respiração à espera do desastre. Na varanda da casa de madeira, o Bruno estava sentado à mesa com o portátil aberto e o semblante de quem domina o mundo, enquanto eu e o Gabriel tentávamos manter a farsa de um pequeno almoço tardio. O cheiro do café misturava-se com o aroma do peixe que secava nas redes dos pescadores vizinhos, criando uma atmosfera densa e sufocante. Eu sentia o telemóvel no meu bolso a queimar minha perna. Cada vibração de uma nova notificação da tal Vanessa sendo um prego na tampa do caixão da nossa relação. Eu não aguentava mais o jogo de sombras. O Gabriel, sentado à minha frente, apertava o copo de sumo com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos, os seus olhos saltando entre mim e o irmão, como um rastilho de pólvora prestes a encontrar a chama. A explosão aconteceu de forma banal. O Bruno, sem tirar os olhos do ecrã, pediu-me que procurasse o carregador do portátil na mala dele. Foi o erro fatal. Ao abrir a mala, não encontrei apenas cabos. Em cima das suas camisas de linho impecáveis,
estava um envelope de uma imobiliária de Florianópolis com 2 nomes no contrato de arrendamento: Bruno e Vanessa. O mundo girou. Eu não caminhei de volta para a varanda. Eu flutuei, movida por uma fúria fria que parecia ter congelado o sangue nas minhas veias. Joguei o documento em cima do teclado do portátil, fechando o aparelho com um estrondo que ecoou por toda a casa. O Bruno deu um salto, o rosto perdendo a cor instantaneamente, transformando-se de um executivo arrogante num rapaz apanhado em flagrante. "O que é isto, Bruno?" A minha voz saiu baixa, mas carregada de uma autoridade que o fez recuar. "Quem é a Vanessa e por que é que o nosso cartão de crédito está a pagar a vossa nova vida?" O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som das ondas lá fora. O Bruno tentou a sua tática habitual de manipulação, começando a dizer que eu estava a interpretar mal, que aquilo era um investimento, que a Vanessa era apenas uma consultora. Foi aí que o Gabriel se levantou. O estrondo da cadeira a cair para trás foi o sinal de que o tempo das mentiras tinha acabado. O meu cunhado, o homem que me tinha feito sentir viva debaixo da chuva torrencial, colocou-se entre mim e o irmão. "Cala-te, Bruno", disse o Gabriel, a voz rouca de desprezo. "Eu vi-te ao telemóvel. Eu sei de tudo. E ela também sabe, porque ela merece alguém que não seja um cobarde como tu." A tensão entre os 2 irmãos era palpável. Uma rivalidade de décadas que finalmente encontrava o seu campo de batalha num deck de madeira à beira-mar. O Bruno, vendo que a sua máscara de perfeição estava em pedaços, mudou de estratégia. Ele olhou para o Gabriel e soltou uma gargalhada amarga, cheia de veneno. "E tu, Gabriel? O salvador da pátria? Achas que eu não vi como olhas para ela? Achas que eu não sei que estiveste fora toda a noite com a minha namorada?" Ele cuspiu as palavras, tentando desviar o foco da sua traição para a nossa ligação. Ele caminhou até mim, tentando segurar-me no braço, mas eu afastei-me como se ele fosse um leproso. "Tu não tens o direito de falar de lealdade", respondi, sentindo as lágrimas de raiva a começarem a cair. "Tu já estavas fora desta relação antes mesmo de chegarmos a esta praia. Tu usaste-me como fachada enquanto planeavas a tua fuga." O confronto físico tornou-se inevitável quando o Bruno tentou tirar o telemóvel da minha mão à força. O Gabriel empurrou-o e, em segundos, os 2 estavam agarrados. Uma massa de músculos e ressentimentos antigos a rolar pelo chão da varanda. Vasos de barro quebraram-se. A mesa de centro foi virada. E o som dos corpos contra a madeira era um lembrete violento de que o triângulo amoroso tinha acabado de se tornar um campo de guerra familiar. Eu gritava para que parassem, mas o ódio entre eles era antigo, alimentado por anos de favoritismo e silêncios. O Gabriel, movido por uma paixão que eu nunca tinha visto, imobilizou o irmão, olhando-o com um nojo que parecia vir do fundo da alma. "Fica longe dela", rosnou o Gabriel. "Tu nunca a mereceste." O Bruno levantou-se, limpando o sangue do lábio com as costas da mão, e olhou para nós os 2 com um olhar gélido. Ele não pediu desculpa. Ele não tentou explicar-se mais. Ele apenas pegou na chave do carro e no portátil, dizendo que o meu tempo naquela família tinha acabado e que eu podia ficar com o lixo do irmão dele. Ele saiu da casa em passo acelerado, deixando para trás o rastro de destruição da sua própria mentira. Ouvi o som do motor a arrancar e o carro a afastar-se, deixando-me ali, no meio dos destroços da varanda, com o coração em pedaços e o Gabriel a tentar recuperar o fôlego ao meu lado. O sol do meio-dia continuava a castigar a ilha, mas para mim, era como se uma era tivesse acabado. Ficamos sozinhos na casa, o silêncio agora habitado pelo eco da briga. O Gabriel aproximou-se, com cuidado, e abraçou-me por trás. Eu tremia. A adrenalina estava a baixar, e a realidade de que eu tinha perdido o meu namorado, a minha estabilidade e a minha imagem de futuro num espaço de minutos estava a começar a assentar. Mas, ao mesmo tempo, o calor do corpo do Gabriel contra o meu era uma âncora. Ele beijou o topo da minha cabeça e disse que agora podíamos ser honestos. No entanto, a dúvida que me corroía na parte 1 voltou com uma força renovada. Seria eu capaz de construir algo real com o irmão do homem que me traiu? Ou seria eu apenas o instrumento de vingança do Gabriel contra o Bruno? A parte 3 terminava com a partida violenta do Bruno e a confirmação de que o nosso caso não era mais um segredo. Estávamos livres das mentiras, mas estávamos presos um ao outro pelas circunstâncias mais cruéis possíveis. O mar, que antes parecia um refúgio, agora parecia uma barreira. O Gabriel olhou para mim e sugeriu que saíssemos dali, que fôssemos para a Praia do Miguel, onde ninguém nos conhecia, para tentarmos processar o que tinha acontecido. Eu aceitei, mas enquanto caminhávamos pela trilha, eu não conseguia deixar de olhar para trás. A casa de praia, o cenário do nosso desmoronamento, ficava para trás, mas o peso da escolha que eu teria de fazer a seguir
entre a paixão elétrica pelo Gabriel ou a solidão necessária para me curar, era uma tempestade que ainda não tinha passado. Edit 1. O Bruno deixou o telemóvel de trabalho para trás na pressa. Há mensagens de advogados a falar sobre a divisão de bens que ele estava a esconder de mim. Ele planeava deixar-me sem nada. Edit 2. O lábio do Gabriel está inchado, mas ele diz que nunca se sentiu tão bem. Ele sente que finalmente venceu o irmão. E isso assusta-me um pouco. Será que ele me ama ou ama a Vitória? Edit 3. Acabamos de encontrar uma mochila do Bruno escondida debaixo do deck com roupas de mulher. Não eram da Vanessa, eram minhas, mas roupas que eu achava que tinha perdido em Curitiba. Ele andava a roubar-me coisas para que eu pensasse que estava de ficar louca? Gaslighting puro, fuga pela trilha das águas e o peso sufocante de um amor nascido entre destroços. O sol de 2 da tarde não tinha misericórdia. Ele refletia nas águas rasas da Bahia com uma intensidade que chegava a cegar, mas o frio que eu sentia por dentro não se dissipava nem com todo o calor do litoral paranaense. Depois que o motor do carro do Bruno silenciou na distância, a casa de madeira pareceu crescer, as paredes de cedro agora ecoando o vazio de uma vida que eu tinha levado 30 meses para construir e apenas 30 minutos para destruir. O Gabriel não me deu tempo para desabar nos escombros da varanda. Ele pegou uma mochila velha, jogou algumas mudas de roupa e garrafas de água dentro e segurou a minha mão com uma urgência que não aceitava questionamentos. Ele disse que não podíamos ficar ali, que a família deles chegaria em menos de 24 horas para o churrasco de feriado e que ele não permitiria que eu fosse humilhada novamente por aqueles que sempre fecharam os olhos para as falhas do filho de ouro. Caminhamos pela trilha que leva para a praia de fora, fugindo da civilização e da estrutura confortável que agora me dava náuseas. O caminho era estreito, cercado por uma vegetação baixa e espinhosa que arranhava as minhas pernas. Mas a dor física era um alívio comparada à agonia mental de processar o gaslighting do Bruno. A revelação de que ele escondia minhas roupas para me fazer duvidar da minha própria sanidade, um crime psicológico silencioso e meticuloso, fazia meu estômago revirar. O Gabriel ia à frente, abrindo caminho, parando de vez em quando para checar se eu estava bem, mas eu não conseguia falar. O barulho das cigarras era um zumbido constante, uma trilha sonora para a minha desorientação. Eu estava fugindo com o irmão do meu ex-namorado, um homem que eu mal conhecia profundamente, mas cujos braços eram o único lugar que não parecia uma armadilha. Chegamos a uma pequena vila de pescadores em uma das pontas mais isoladas da ilha, onde o Gabriel tinha um amigo que alugava um quartinho simples, longe dos hotéis luxuosos e das pousadas badaladas de Brasília. O quarto cheirava a maresia e madeira velha, com apenas uma cama de casal rangente e uma janela que dava para o mar aberto. Quando a porta se fechou e ficamos sozinhos naquele espaço exíguo, o peso da culpa finalmente me atingiu como uma onda de ressaca. Eu me sentei na beira da cama e comecei a chorar. Um choro feio, convulsivo, que parecia expelir cada mentira que eu tinha engolido nos últimos 2 anos. O Gabriel ajoelhou-se na minha frente, colocou as mãos nos meus joelhos e esperou. Ele não tentou me consolar com frases feitas. Ele apenas esteve presente, uma rocha no meio do meu oceano de incertezas. A noite caiu sem que percebêssemos, e a eletricidade entre nós, que antes era uma chama lúdica e proibida, agora tinha tons de tragédia. Fizemos amor naquela cama simples, sob o som das ondas que pareciam bater direto no assoalho do quarto, mas não foi como na caverna sob a chuva. Foi um ato desesperado, uma tentativa de ancorar um no outro em meio ao caos. Cada toque dele parecia uma promessa, e ao mesmo tempo uma traição ao que eu fui um dia. Eu olhava para o rosto dele sob a luz fraca de uma vela e via os traços do Bruno, a mesma linhagem, o mesmo sangue, e uma dúvida atroz me paralisava. Eu estava ali porque eu amava ou porque ele era a única saída de incêndio disponível. Ele sussurrou no meu ouvido que iríamos embora da ilha no dia seguinte, que ele tinha guardado algum dinheiro e que poderíamos começar algo novo em Florianópolis, longe da influência tóxica do seu irmão e da Vanessa. A ideia de Florianópolis me fez estremecer. Era para lá que o Bruno ia. O destino que ele planejou para a sua amante era o mesmo que o Gabriel agora oferecia como refúgio. O mundo parecia estar se fechando em um círculo vicioso. No meio da madrugada, enquanto o Gabriel dormia um sono pesado, exausto do confronto físico e emocional, eu peguei o celular de trabalho que o Bruno tinha deixado para trás. Consegui desbloquear o histórico de navegação e o que encontrei me deixou sem fôlego. Ele não estava apenas tendo um caso. O Bruno estava sendo investigado por fraude financeira na empresa onde trabalhava e estava planejando usar a Vanessa como laranja para desviar fundos para o exterior. Eu não era apenas a namorada traída.
Eu era a testemunha que ele precisava manter instável e confusa para que, caso o esquema ruísse, ninguém acreditasse nas minhas palavras. Senti um pavor gélido percorrer a minha espinha. Olhei para o Gabriel, dormindo tranquilamente ao meu lado, e me perguntei o quanto ele realmente sabia. Seria possível que ele, no fundo, estivesse me usando para atingir o irmão em um nível que o Bruno nunca poderia recuperar? A dúvida é um veneno que se espalha rápido. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a escuridão do mar. A ilha, que eu sempre vi como um paraíso de férias, agora parecia um labirinto sem saída. Eu tinha nas mãos provas que poderiam colocar o Bruno na cadeia, mas também tinha no coração uma paixão por um homem que poderia estar apenas jogando o mesmo jogo de xadrez familiar, apenas com peças diferentes. O dia começou a dar seus primeiros sinais no horizonte, uma linha de luz pálida rasgando o azul escuro. Eu sabia que a balsa para o continente sairia em poucas horas e que a família deles estaria desembarcando a qualquer momento. O confronto final não seria mais apenas sobre quem ficaria com quem. Seria sobre sobrevivência. Eu precisava decidir se confiaria no Gabriel para me ajudar a denunciar o Bruno, ou se eu deveria pegar aquelas provas e desaparecer sozinha, sem deixar rastro para nenhum dos dois irmãos. O peso da mochila nas minhas costas parecia o peso de uma vida inteira de escolhas erradas. A parte 4 da minha jornada terminava com o sol nascendo sobre as águas de Encantadas, enquanto eu observava o homem que me fez sentir viva, sem saber se ele era o meu salvador ou o último ato da minha ruína. Edit 1. Para quem perguntou, o Gabriel não viu que eu estou com o celular de trabalho do Bruno. Eu o escondi no fundo da minha bolsa. Sinto que essa é a minha única garantia agora. Edit 2. Recebi uma notificação de localização compartilhada no celular do Bruno. Ele está no trapiche, esperando por alguém. Provavelmente a Vanessa ou a polícia. Minhas mãos não param de tremer. Edit 3. Olhei para o Gabriel agora e ele tem um sorriso leve enquanto dorme. Ele parece tão sincero, mas depois de tudo o que o Bruno fez, eu não consigo mais confiar em um sorriso sem procurar a faca escondida atrás das costas. O veredito da neblina e a última balsa para a liberdade que o sangue não pode comprar. A neblina matinal da Ilha do Mel não é apenas uma condição climática. É um véu fantasmagórico que apaga o horizonte e distorce as formas, transformando o paraíso em um labirinto de incertezas. Eram 5 da manhã quando o Gabriel me acordou com um toque suave no ombro, mas o seu olhar era de alguém que carregava o peso de uma tempestade. O quarto da vila de pescadores estava mergulhado em uma penumbra azulada, e o som das ondas, agora mais calmas, parecia um sussurro de conspiração. Eu não disse a ele que tinha passado a noite em claro, dissecando o arquivo de corrupção no celular do Bruno. Eu não disse que sabia que a nossa fuga para Florianópolis era, na verdade, uma corrida para o epicentro do desastre. Eu apenas me levantei, sentindo cada músculo do meu corpo protestar contra a exaustão emocional, e calcei as minhas botas sujas de areia. O confronto final não aconteceria na casa de veraneio, mas no trapiche de Brasília, onde o destino de todos nós seria selado antes que o primeiro barco de turistas atracasse. Caminhamos pela areia molhada, a neblina colando no meu cabelo e na minha pele como uma segunda camada de culpa. O Gabriel estava tenso, a mão sempre próxima à minha, mas o seu silêncio agora me parecia carregado de perguntas não feitas. Quando chegamos perto do porto, a silhueta de um homem encostado em um poste de iluminação frouxa nos fez parar. Era o Bruno. Ele não tinha ido embora da ilha. Ele tinha passado a noite ali, esperando, como um predador que conhece os caminhos da sua presa. Ele não parecia mais o executivo impecável de 48 horas atrás. A camisa de linho estava amarrotada, os olhos injetados de sangue e o lábio cortado pelo soco do irmão dava-lhe um ar de vilão decadente. Ao lado dele, uma mulher loira, de óculos escuros apesar da neblina, observava a cena com uma frieza que só o interesse financeiro pode forjar. Vanessa. O Bruno deu um passo à frente, ignorando o Gabriel, e fixou os olhos em mim. Ele não pediu desculpas pela traição, nem tentou justificar o gaslighting. Ele simplesmente estendeu a mão e disse: "Devolve o telemóvel, Clara. Tu não tens noção do fogo com que estás a brincar. Se entregares esses arquivos, não destróis apenas a minha vida, destróis a reputação da família e garantes que o Gabriel nunca tenha 1 cêntimo do que o nosso pai deixou." Foi ali, naquele instante de pressão absoluta, que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. O Gabriel não estava comigo apenas por paixão. Ele precisava que eu não entregasse o Bruno para que a herança da família não fosse confiscada pela justiça. O meu caso elétrico e apaixonante era a garantia de que eu permaneceria no círculo de silêncio dos 2 irmãos. Olhei para o Gabriel, buscando uma negação, um sinal de que eu estava errada, mas ele desviou o olhar. Ele segurou o meu braço, mas desta vez não senti proteção.
Senti contenção. Clara, ouve-o, sussurrou o Gabriel. Podemos resolver isto entre nós. Não precisas de envolver a polícia. Nós vamos para o sul, recomeçamos, e o Bruno resolve a situação dele com a Vanessa. Mas o dinheiro é o que vai sustentar o nosso sonho. A náusea que eu sentia desde o início da viagem transformou-se numa clareza cortante. Eu estava no meio de um jogo de espelhos onde o Bruno era o monstro declarado e o Gabriel era o monstro sedutor, mas ambos se alimentavam da mesma podridão. O triângulo amoroso nunca foi sobre amor. Foi sobre quem conseguiria controlar a mulher que detinha a prova da ruína de ambos. A balsa das 6 horas começou a aproximar-se, o seu motor rugindo através da neblina como um monstro pré-histórico. Vanessa deu um passo em frente, impaciente, e disse ao Bruno que o tempo estava a esgotar-se. Eu olhei para os 2 irmãos, os 2 homens que tinham definido a minha vida nos últimos anos. Um pela mentira constante e o outro por uma paixão que agora cheirava a conveniência. Senti o telemóvel na minha bolsa, aquele objeto pequeno que guardava o poder de destruir um império de fraudes. E percebi que a minha única saída não era com nenhum deles. Se eu ficasse com o Gabriel, seria uma cúmplice de luxo. Se voltasse para o Bruno, seria uma prisioneira do medo. Num movimento rápido que nenhum deles esperava, eu não entreguei o telemóvel. Eu corri. Não em direção à balsa, mas em direção ao posto do destacamento policial que ficava no final do trapiche. Um pequeno contentor onde as luzes de emergência já piscavam. O Gabriel gritou o meu nome, um grito de desespero que misturava desejo e perda material. E o Bruno tentou interceptar-me, mas o seu cansaço e a sua arrogância tornaram-no lento. Eu entrei no posto, joguei o aparelho em cima da mesa do oficial de plantão e, com as mãos a tremer, mas a voz firme, disse as palavras que me libertaram. Eu quero denunciar uma fraude financeira e um esquema de desvio de fundos. Os nomes são Bruno e Vanessa. O desfecho foi rápido e desprovido de qualquer glamour romântico. O Bruno e a Vanessa foram detidos ali mesmo, no trapiche, sob o olhar curioso dos poucos moradores que iniciavam o dia. O Gabriel ficou parado na areia, observando a balsa partir sem nenhum de nós. Ele não foi preso, pois não havia provas diretas da sua participação no esquema, mas a ponte entre nós tinha sido dinamitada. Ele olhou-me uma última vez antes de eu ser escoltada para o continente. Um olhar que já não tinha o brilho do sol da tarde na caverna, mas o cinza opaco da derrota. Ele tinha escolhido o sangue e o dinheiro. Eu tinha escolhido a minha integridade. Quando a barca finalmente se afastou da Ilha do Mel, deixando para trás os rochedos, a Gruta das Encantadas e as cinzas do meu relacionamento, eu senti o vento frio do mar bater-me no rosto. Eu estava sozinha, sem namorado, sem cunhado e com uma batalha jurídica pela frente, mas o peso no meu peito tinha desaparecido. A neblina estava a dissipar-se, revelando o azul imenso do oceano. Eu tinha sido a peça central de um triângulo de ganância, mas saí dele como uma linha reta em direção ao meu próprio futuro. A Ilha do Mel tinha me tirado tudo, mas tinha me devolvido a única coisa que eu não podia perder: a capacidade de não me deixar enganar por belos olhos loiros ou promessas de portos seguros que, na verdade, eram prisões de madeira nobre. Edit 1. Eu sou uma mulher e, para quem perguntou, já estou em Curitiba. O processo contra o Bruno vai ser longo, mas eu já mudei as fechaduras do meu apartamento e contratei o meu próprio advogado. Edit 2. O Gabriel tentou contactar-me várias vezes, dizendo que foi apanhado de surpresa e que realmente me amava, mas eu bloqueei o número. Ele não é diferente do irmão. Ele apenas tem um perfume mais atraente. Edit 3. O Bruno está a tentar um acordo de delação premiada para entregar os cabeças do esquema em Florianópolis. A Vanessa desapareceu, mal pagou a fiança. No fim, a lealdade entre criminosos é tão curta quanto um amor de verão.